Era uma manhã quente e luminosa no terminal privado de um aeroporto internacional. O céu límpido como cristal refletia nos aviões prateados que descansavam sobre o asfalto como águias à espera de levantar voo. Tudo parecia funcionar com a precisão de um relógio suíço. As malas organizadas, os nomes verificados, os sorrisos dos funcionários ensaiados e profissionais. Cada detalhe compunha uma cena típica de uma manhã de embarques tranquilos. Até que ele apareceu. Ronaldinho Gaúcho entrou no hangar com a tranquilidade de quem conhece o mundo. Vestia um moletom simples, calça de sarja e sandálias. Nenhuma maleta de grife, nenhum acompanhante, nenhum sinal ostensivo de status. Apenas um pequeno saco a tiracolo e um olhar sereno como de costume. Mas bastou esse primeiro passo no saguão para que o ambiente mudasse de tom. A gerente de operações, uma mulher de postura rígida e olhos estreitos, travou os passos ao vê-lo se aproximar. Seus olhos se estreitaram em desconfiança e sua postura se armou como quem detecta um problema iminente. Com licença, disse ela com uma voz afiada como uma lâmina. Para onde pensa que está indo? Ronaldinho olhou para ela com calma, sem perder a gentileza. Tenho um voo reservado. Jato número 9. Ela franziu a testa cruzando os braços sobre o peito como se aquela resposta fosse uma afronta. Impossível. Este jato está reservado para um cliente VIP. E com todo respeito, você não parece ser esse tipo de cliente. O comentário caiu como um trovão abafado no hangar. Alguns funcionários se entreolharam. Outros fingiram não escutar. Mas Ronaldinho apenas sorriu daquele jeito quase infantil, como se dissesse isso de novo. A senhora já checou meu nome na lista de passageiros? Perguntou ele ainda calmo. Não preciso, respondeu ela impaciente. Basta olhar para você. E sinceramente não tenho tempo a perder com quem tenta enganar o sistema. Um segurança corpulento se aproximou convocado com um gesto discreto da gerente. Ele está tentando acessar o jato número 9 sem autorização. Pode escoltá-lo para fora. Isso não é verdade, disse Ronaldinho com a voz baixa e firme. Eu tenho uma reserva. Está no meu nome. O segurança hesitou, olhando para Ronaldinho com um certo desconforto. Havia algo em sua postura, em sua tranquilidade, que não combinava com a ideia de um invasor, mas a gerente já havia decidido. Vamos. Por que está parado? Faça o seu trabalho. Senhor, o senhor tem um documento de identidade? Perguntou o segurança tentando mediar. Você pede identidade para todos os passageiros, respondeu Ronaldinho encarando-o com honestidade. Ou só para os que se parecem comigo? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. A gerente soltou uma risada sarcástica. Ah, pronto. Vai começar com esse discurso de vítima. Agora. Isso aqui não é sobre cor de pele. É sobre protocolo. Desde quando o preconceito virou protocolo? Retrucou Ronaldinho sem elevar o tom. O desconforto era palpável. Alguns funcionários desviavam o olhar. Outros mais jovens sacavam os celulares discretamente. A tensão crescia. Ronaldinho, então, deu um passo para trás, ergueu o celular e fez uma ligação breve. Ninguém escutou o que ele disse, mas seu semblante não mudou. Sereno, convicto. Vai chamar quem agora? Um advogado? Um fã-clube zombou a gerente. Isso aqui não é o Instagram bonitinho. Eu não preciso de espetáculo, respondeu ele. Só precisava que você mostrasse quem realmente é. Antes que ela respondesse, um murmúrio percorreu o hangar. Um piloto alto, em uniforme impecável, surgiu do fundo acompanhado por uma comissária. Seus passos firmes ecoaram como marteladas no chão liso. Os olhos dele se fixaram diretamente em Ronaldinho, ignorando completamente a gerente. Senhor Ronaldinho, 1000 perdões pelo transtorno, disse o piloto com respeito absoluto. Seu jato já está preparado. A equipe está à disposição e os detalhes seguem exatamente como o senhor solicitou. A gerente empalideceu. Você conhece ele? Conheço, senhora. Ele é o proprietário do jato. E, aliás, é o principal investidor deste hangar. O mundo da gerente desabou.
em silêncio. A arrogância desapareceu. Os olhos arregalados, a boca entreaberta. Ela tentou articular uma desculpa, mas Ronaldinho a interrompeu. Não foi um engano. Foi preconceito. E abuso de poder. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Ela tentou balbuciar algo, mas ele já havia virado de costas. A comissária se aproximou. Podemos levar sua bagagem, senhor. Já preparamos suas bebidas favoritas. Ronaldinho assentiu com um sorriso sereno e caminhou em direção à escada do jato. Quando estava no último degrau, virou-se para trás, olhou a todos no hangar e disse: Nunca julgue alguém pela aparência. Você nunca sabe quem realmente está diante de você, até ser tarde demais. A porta do jato se fechou com um clique suave. Lá dentro, o silêncio era paz. Lá fora, a vergonha era ensurdecedora. O hangar permaneceu paralisado após o fechamento da porta do jato. Parecia que o tempo havia se suspendido no ar. Os sons dos motores dos celulares gravando das vozes antes agitadas, tudo desapareceu engolido por um silêncio espesso e carregado. A gerente, ainda estática, tinha os olhos vidrados na escada, agora vazia. O que antes era uma expressão de autoridade inquestionável se transformava rapidamente em um rosto pálido, desorientado e humilhado. Um jovem funcionário do setor de bagagens, que assistira a tudo desde o início com um nó no estômago, se aproximou devagar. Tinha no máximo 22 anos, com mãos ainda sujas de graxa e um crachá torto no peito. Ele não ousava erguer a voz, mas havia algo em seu olhar que pesava mais do que qualquer grito. Ele sempre veio assim, murmurou o rapaz com um tom quase paternal. Discreto, sem alarde, sem seguranças. Nunca pediu nada além de respeito. A gerente, ainda abalada, não respondeu. Seu queixo tremia levemente e sua postura rígida começava a desmoronar. Agora já não era mais a profissional segura de si que confrontava um desconhecido. Era apenas uma mulher diante de um espelho moral impossível de evitar. Enquanto isso, nos bastidores do aeroporto, os rumores se espalhavam como fogo em mato seco. Funcionários nos corredores comissários na sala de descanso, até mesmo o técnico de abastecimento já sabia o que acontecera. Todos comentavam em sussurros nervosos. Ela barrou o Ronaldinho. Ela gritou com ele, chamou segurança para ele como se fosse um intruso. Mas havia algo mais incômodo do que a fofoca. Era o peso da verdade escancarada. A verdade de que muitos ali já haviam testemunhado episódios parecidos, mas desta vez tinham sido filmados, registrados impossíveis de serem varridos para debaixo do tapete. Na sala de controle, 2 coordenadores observavam as câmeras de segurança. Um deles, mais velho, coçava a cabeça com inquietação. Acha que vão tentar abafar isso? Não tem como. Já tem pelo menos 3 vídeos rodando no WhatsApp da equipe. E alguém com certeza jogou no Twitter. De volta ao hangar, a gerente finalmente deu um passo como se tivesse saído de um transe. Ela virou-se lentamente, tentando encontrar algum olhar de apoio, algum semblante que dissesse tudo bem, isso pode ser resolvido. Mas só encontrou olhos abaixados, expressões fechadas e uma ausência absoluta de cumplicidade. Ao longe, a porta da administração se abriu. Um homem alto, terno escuro e olhar preciso se aproximou. Era o diretor-geral do terminal, avisado pela equipe jurídica que algo grave havia acontecido. Sua presença trouxe uma tensão ainda maior. Todos pararam. O som dos passos dele ecoou como martelo no mármore. Podemos conversar em particular, perguntou ele à gerente com a calma fria de quem já sabe a resposta. Ela apenas assentiu e os 2 seguiram para a sala reservada. Lá dentro, sentada diante do diretor, ela tentou justificar. Foi um mal-entendido. Ele não se identificou. Estava vestido de forma suspeita. Eu agi dentro dos protocolos. Você barrou o Ronaldinho Gaúcho, o maior embaixador brasileiro vivo, proprietário de um dos jatos mais caros da frota e o principal investidor silencioso do nosso terminal. A voz dele cortava como navalha. Ela sentiu o estômago revirar. Eu não sabia. Você não quis saber. O silêncio tomou a sala.
Pela primeira vez, ela compreendeu que não era apenas um erro administrativo, era uma falha humana profunda, uma cegueira alimentada por ego, por preconceito e por uma arrogância construída sobre aparências. O senhor vai me demitir? Não, disse ele olhando diretamente em seus olhos. Quem te demitiu foi você mesma quando decidiu julgar um homem pela roupa que vestia, pela simplicidade com que caminhava. A assinatura da sua demissão foi aquele olhar que você lançou, aquele tom de desprezo que todos ouviram. Ela baixou a cabeça. Lágrimas discretas começaram a rolar, não de injustiça, mas de vergonha. Vergonha por ter sido vista finalmente como realmente era, não pela função que exercia, mas pelas escolhas que fez em segundos fatais. Do lado de fora, enquanto isso, o jato decolava em silêncio. Lá dentro, Ronaldinho olhava pela janela. Não havia vingança em seus olhos. Apenas uma tranquilidade serena como quem conhece o peso da desigualdade, mas decide não carregá-lo mais do que o necessário. Ao lado dele, uma comissária lhe ofereceu um copo d'água com limão e disse em voz baixa: Senhor, eu só queria dizer desculpa pelo que aconteceu. Não foi justo. Ele sorriu com gentileza. Já vivi coisas piores, mas também já vi o mundo mudar. Cada atitude dessas, mesmo pequena, é um passo para frente ou para trás. Depende de quem estiver assistindo. A aeronave ganhava altitude rompendo as nuvens. E enquanto os celulares no hangar ainda carregavam os vídeos, enquanto os grupos de mensagens fervilhavam de debates, algo mais profundo acontecia à consciência coletiva do que significa respeito, empatia e o valor de enxergar o outro além da superfície. Enquanto o jato particular cortava as nuvens acima da cidade no chão, a realidade se espalhava como fogo em capim seco. Os vídeos gravados por funcionários e passageiros anônimos haviam se multiplicado em questão de minutos. Era impossível conter. Cada enquadramento mostrava um ângulo diferente da humilhação, o tom de voz agressivo da gerente, a calma inabalável de Ronaldinho, o exato momento em que o piloto entra e muda tudo. Um vídeo em especial com a legenda. Ela tentou barrar o próprio dono do avião, já alcançava centenas de milhares de visualizações. Mas esta não era uma daquelas histórias que terminam quando a aeronave decola. No refeitório dos funcionários do aeroporto, dezenas de colegas que nunca se envolveram diretamente na cena agora assistiam aos vídeos como quem assiste a um documentário doloroso. Alguns expressavam indignação, outros vergonha. Havia também quem não dissesse nada, apenas ficava olhando com os olhos pesados como se refletissem sobre as vezes em que também agiram ou presenciaram algo parecido, mas deixaram passar. Uma supervisora do setor de check-in de cabelo grisalho e olhos atentos foi quem disse primeiro: o mais triste não é o erro dela, é o quanto isso acontece com gente que não é famosa, que não tem um piloto para defendê-la, que não grava, que não é dono de nada. Essas palavras bateram como um sino. Todos sabiam que era verdade. A diferença é que desta vez o mundo estava vendo. E mais o protagonista era alguém que, apesar da fama, sempre caminhou com humildade como qualquer um. Alguém que para muitos brasileiros representava mais do que futebol, representava o sorriso fácil, mesmo diante da injustiça. Enquanto isso, a gerente agora exonerada se trancava na sala administrativa para evitar os olhares. As notificações em seu celular explodiam sem parar. Mensagens de conhecidos, perguntas de jornalistas, memes se espalhando. Um deles a mostrava com a legenda: parabéns, você conseguiu humilhar um ídolo nacional e ser demitida ao vivo. Ela tentou não ler, tentou desativar tudo, mas não havia como fugir. A internet havia transformado o seu erro em símbolo. Do outro lado da cidade, em um pequeno bar no subúrbio, um grupo de amigos assistia a um programa de TV. O comentarista indignado dizia: essa é a realidade de muitos brasileiros. Você entra em uma loja e já te olham como ladrão. Usa uma roupa simples e pensam que você é ninguém. Ronaldinho só provou o que muita gente vive todo dia: ser julgado pela capa, não pelo conteúdo. O público aplaudia. As redes sociais explodiam com depoimentos semelhantes. Pessoas que diziam isso: já aconteceu comigo, me emocionei, me vi nessa cena.
Era como se o caso tivesse acendido uma fogueira coletiva de memórias reprimidas de injustiças normalizadas. Só que agora, alguém havia respondido com elegância, com justiça e sem precisar gritar. No próprio jato, Ronaldinho permanecia sereno. Mas a comissária, que não tirava os olhos do tablet, mostrou-lhe uma das postagens. Senhor, isso já está nos sites de notícia do mundo inteiro. Ele apenas assentiu. E como o senhor quer que respondamos à imprensa? Com silêncio respondeu ele tranquilo. Às vezes o silêncio fala mais alto que qualquer coletiva. O que precisava ser dito já foi visto. Mais tarde, no centro de mídia do aeroporto, o diretor-geral convocou uma coletiva improvisada. Jornalistas amontoavam-se em frente aos microfones. Sim, confirmamos o ocorrido. E sim, a profissional responsável foi afastada imediatamente. O que aconteceu é inaceitável. Nosso compromisso com o respeito e a equidade é inegociável. E aproveito para agradecer ao Sr. Ronaldo de Assis, Moreira Ronaldinho Gaúcho, por sua postura digna e sua contribuição constante para este terminal e para o Brasil. Alguém perguntou. Ele vai processar? Não. Ele não quer um centavo. Só pediu uma coisa: que revejam todos os protocolos e treinem a equipe para que nenhum outro passageiro famoso ou não passe por algo parecido. As palavras ecoaram. Em um país acostumado a escândalos, era raro ver alguém com poder recusar vingança. Mais raro ainda era ver alguém como Ronaldinho transformando humilhação em lição. Horas depois, a ex-gerente deixava o terminal pela saída de serviço, escondendo o rosto. Mas mesmo ali, o peso do olhar dos colegas era mais insuportável que qualquer manchete. Ela sabia não havia como apagar o que fez. E pior, não havia como desver a si mesma nua em seus preconceitos. No bairro onde cresceu, uma senhora de cabelos brancos assistia à reportagem e enxugava os olhos. Esse menino sempre foi diferente. Desde pequeno tratava todo mundo igual. Nunca se achou melhor que ninguém. Hoje mostrou que ser grande não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com alma. Naquela noite o país dormiu um pouco mais atento. E em muitas casas, escolas e empresas, a história de um homem que foi barrado por parecer comum demais, mas que respondeu com grandeza, virou conversa, virou debate, virou aprendizado. Porque quando o mundo vê, o mundo muda. Na manhã seguinte, o aeroporto acordou diferente. Não apenas por causa das notícias estampadas nas telas, mas por uma espécie de desconforto coletivo que pairava no ar. Era como se cada funcionário, ao vestir o uniforme, sentisse o peso de uma pergunta que não queria calar. Será que eu também teria feito o mesmo? Enquanto os canais de televisão reprisavam a cena inúmeras vezes. Ronaldinho sendo barrado, o piloto chegando a gerente sendo desmascarada, algo mais profundo acontecia longe das câmeras. Nas entrelinhas do cotidiano, entre um café apressado e um elevador subindo, as pessoas começavam a olhar umas para as outras de forma diferente. Olhos mais demorados, silêncios mais longos, reflexões mais presentes. Na sala de limpeza do aeroporto, Dona Celeste, funcionária há 14 anos, se sentou por um momento para respirar. Seus joelhos já doíam com frequência, mas o que pesava agora era outro tipo de cansaço. Sabe o que eu senti vendo aquilo? Disse ela a uma colega. Que pela primeira vez alguém como a gente foi defendido. Porque se ele que é famoso passou por aquilo, imagina nós. Sua amiga, uma jovem chamada Tainá, de apenas 19 anos, assentiu. Minha mãe diz que a roupa que você veste determina como vão te tratar. Eu sempre achei que era exagero. Até ontem. A história de Ronaldinho havia se tornado símbolo. Mas mais do que um ídolo sendo maltratado, era a metáfora perfeita de todos aqueles que, por não vestirem a roupa certa ou não usarem os acessórios certos, são invisibilizados, desacreditados, empurrados para fora de lugares que pertencem a todos. O aeroporto era apenas o palco. A peça acontecia todos os dias em incontáveis lugares. Na recepção de um hotel 5 estrelas, um cliente branco engravatado deixou de ser atendido por um momento quando o concierge viu na TV a notícia do incidente. Isso é brincadeira, né? Ela gritou com o Ronaldinho.
Aquele cara é uma lenda, mas a recepcionista, uma mulher negra de postura impecável, respondeu com firmeza. Pois é. Imagine então o que a gente escuta quando não tem câmera gravando. O cliente engoliu seco. Por um instante compreendeu algo que antes era invisível aos seus olhos. Mais tarde, numa escola pública do interior de Minas Gerais, uma professora de sociologia usou o caso como tema de aula. Ela imprimiu manchetes, separou vídeos e convidou os alunos a discutirem. O que vocês enxergaram aqui? Um aluno do fundo tímido ergueu a mão que nem sempre o racismo vem gritando. Às vezes ele vem de terno com sorriso, mas ele tá lá julgando, afastando, diminuindo. A sala ficou em silêncio. A professora sorriu. Exatamente. E hoje, todos viram. E quem vê não pode fingir que não viu. Na internet a discussão ganhava novos contornos. Influenciadores, pensadores, até celebridades internacionais comentavam a elegância de Ronaldinho diante da humilhação. Ele não esbravejou, não partiu para o confronto físico, não usou seu poder para humilhar de volta. Preferiu a firmeza silenciosa, a certeza de que a verdade, quando exposta, fala por si. Em uma live com milhões de visualizações, um advogado conhecido por defender causas antidiscriminatórias comentou: o que me impressiona não foi apenas a atitude da funcionária, mas o padrão. Isso se repete com uma frequência assustadora. A diferença é que dessa vez o humilhado era uma figura pública. E isso fez com que muitos enxergassem, talvez, pela primeira vez, a crueldade sutil do preconceito. Enquanto isso, na sede de uma companhia aérea concorrente, diretores se reuniam com seus departamentos de RH e marketing. Ninguém queria ser o próximo caso. Decidiram implementar treinamentos obrigatórios sobre empatia, linguagem neutra, abordagens respeitosas. Vamos ser claros, disse uma gerente de marca. Isso aqui não é só gestão de crise. Isso é sobre quem somos enquanto empresa. Chega de fingir que o problema é dos outros. No fim daquele dia, Ronaldinho recebeu uma ligação de uma jovem artista. Ela queria fazer um mural em homenagem ao momento. Um quadro que retratasse a cena não como tragédia, mas como um divisor de águas. Quero pintar você de pé calmo, com as mãos no bolso. E atrás de você, sombras de todos que já foram barrados só por parecerem pouco importantes. Ele sorriu do outro lado da linha. Pinta também uma janela aberta, tá? Para mostrar que agora tem luz entrando nesse lugar. Na manhã seguinte, um homem anônimo de chapéu de palha e rosto marcado de sol parou em frente ao painel inacabado que a jovem pintava num muro da Zona Norte. Ele ficou ali por longos minutos observando em silêncio. Ao final disse com voz baixa: ele não falou por ele, falou por nós. E então se afastou, carregando seu carrinho de recicláveis, como fazia todos os dias, mas com a cabeça erguida um pouco mais alto que ontem. Os ecos do incidente no aeroporto já haviam ultrapassado os limites do hangar do país, até mesmo do idioma. O que começou com uma atitude preconceituosa e arrogante se transformou em uma espécie de espelho moral, refletindo o que há de pior e, paradoxalmente, o que há de mais necessário na sociedade: a capacidade de reconhecer erros e promover mudança. Em Brasília, nos corredores do Congresso Nacional, o nome de Ronaldinho Gaúcho voltou a ser pronunciado não por seus feitos no futebol, mas por sua postura diante da discriminação. Parlamentares de diferentes partidos mencionavam o caso em discursos defendendo a criação de leis mais rígidas para combater o racismo institucional e o preconceito estrutural nos serviços públicos e privados. Um deputado negro com voz embargada subiu à tribuna e declarou: "Não é sobre Ronaldinho. É sobre meu pai, que foi barrado em banco mesmo de terno. É sobre minha mãe, que fingiam não ver na loja. É sobre todos nós que somos educados e experientes, e mesmo assim tratados como ameaça pelo que vestimos ou pela cor da nossa pele." O caso dele foi filmado, ganhou manchete e os outros. Na mesma tarde, uma proposta de lei começou a circular, o Projeto Ronaldinho, como foi apelidado informalmente. Seu objetivo era tornar obrigatória a capacitação em diversidade e empatia para todos os profissionais da aviação civil, incluindo segurança, recepção e atendimento.
A proposta foi recebida com entusiasmo por organizações sociais e entidades do setor, mas nem todos reagiram com a mesma humildade. Em um grupo de executivos de uma associação privada de aeroportos, um diretor mais conservador se queixava. Estão exagerando. Um erro acontece, não precisam transformar isso em bandeira política. Outro mais jovem rebateu com firmeza. E por acaso não é político tratar alguém com respeito? Você acha mesmo que a resposta adequada a tudo que vimos é passar pano? O silêncio na sala foi ensurdecedor. Pela primeira vez, dentro da elite empresarial, o constrangimento trocava de lado. Enquanto isso, na sede de uma multinacional que opera voos executivos, uma executiva de marketing propôs uma campanha interna. Cada passageiro importa, nada comercial, sem rostos famosos, apenas depoimentos reais, de clientes e funcionários que já se sentiram invisíveis ou julgados. Vamos mostrar que aprendemos, não com medo da repercussão, mas com vergonha de ter demorado tanto. A campanha viralizou internamente antes mesmo de ser lançada publicamente. O depoimento mais compartilhado veio de um mecânico de solo que escreveu: "Cresci ouvindo que precisava trabalhar o dobro para ser respeitado. Hoje vi que até quem trabalhou o triplo ainda pode ser humilhado. Mas também vi que podemos mudar isso juntos." Em uma universidade do Rio de Janeiro, um seminário foi criado às pressas. O título, Ronaldinho, o silêncio e o grito coletivo. Professores de sociologia, psicologia e comunicação se uniram para discutir o impacto cultural do caso. A mesa redonda foi transmitida ao vivo e reuniu milhares de estudantes do Brasil e do exterior. Um professor destacou algo que poucos haviam percebido. Ronaldinho não respondeu com palavras afiadas nem com o peso do seu nome. Ele respondeu com compostura. E isso desmontou o teatro do preconceito. Porque o preconceito se alimenta do desequilíbrio da resposta impulsiva. Ele negou isso. Devolveu com elegância. E a sociedade não estava preparada. No mesmo dia, um programa jornalístico de grande audiência decidiu reconstituir o caso em formato de documentário, com entrevistas exclusivas, imagens inéditas e depoimentos do próprio piloto, de funcionários do hangar e até de passageiros que assistiram tudo calados. O ponto alto do programa foi a carta enviada por Ronaldinho à equipe do aeroporto, uma carta pública, mas sem agressividade. Trechos lidos em voz alta diziam: "Não desejo vingança, mas sim consciência. O respeito não pode ser privilégio de quem parece importante. O respeito precisa ser a regra, e essa regra começa com quem tem o poder de barrar ou permitir. Que essa história sirva para mudar olhares, não apenas procedimentos." A comoção foi geral. O público aplaudia de pé nos teatros. Redes sociais resgataram vídeos antigos de Ronaldinho ajudando crianças em favelas dançando com fãs, rindo com humildade, como se de repente o país lembrasse que aquele homem não era apenas um ícone esportivo, mas um símbolo vivo de simplicidade e grandeza. Do outro lado do oceano, jornais europeus destacavam o episódio como exemplo de racismo velado ainda presente em democracias modernas. Embaixadas brasileiras receberam pedidos de explicação. Até a ONU emitiu uma nota elogiando a reação pública e a mobilização social espontânea. Em meio a tudo isso, Ronaldinho continuava calado, recluso, observando, respondendo apenas com ações, doando parte de sua participação no aeroporto para programas de educação antirracista em escolas públicas, financiando bolsas de estudo para jovens negros em aviação e apoiando coletivos que lutam contra a discriminação. Num mundo onde o poder normalmente fala alto demais, ele escolheu falar baixo. Mas foi exatamente esse tom que fez o mundo ouvir. Era fim de tarde quando Ronaldinho retornou discretamente ao aeroporto. Não havia câmeras, nem seguranças, nem fãs. Apenas ele vestido novamente de maneira simples, o mesmo sorriso tranquilo, os mesmos passos que não faziam barulho, mas mudavam tudo por onde passavam. O céu tingia-se de laranja e o movimento do terminal diminuía. Tudo parecia voltar ao ritmo comum, mas nada era mais como antes. Ele havia pedido silêncio para seu retorno e foi atendido.
A administração organizou uma entrada discreta por uma área lateral. Não era um voo nem uma visita oficial. Era algo mais pessoal. Ele queria conversar com alguém, e não com jornalistas ou executivos, mas com uma funcionária do setor de manutenção, Roseli, uma mulher de 56 anos que, mesmo não estando de plantão no dia do ocorrido, havia deixado uma carta para ele na recepção. A carta, escrita à mão em papel de caderno, não pedia desculpas em nome do aeroporto, nem defendia a ex-gerente. Ela apenas dizia: "Senhor Ronaldinho, eu vi o vídeo." E chorei. Não de vergonha pelo aeroporto, mas de dor por saber que aquilo acontece com tanta gente todos os dias. Eu mesma há anos sou tratada como invisível aqui dentro. Só queria dizer que sua reação me fez sentir orgulho. Não por ter se vingado, mas por ter ensinado. Obrigada por isso. Se um dia quiser tomar um café com uma velha faxineira, estou à disposição. Ronaldinho ficou tocado com a sinceridade. E, fiel à sua natureza, decidiu aceitar o convite. Encontraram-se numa salinha de descanso dos funcionários perto do estacionamento. Não havia luxo nem protocolo. Apenas 2 xícaras de café sobre uma mesa simples e 2 cadeiras de plástico. Roseli tremia de nervoso, mas Ronaldinho a acalmou com o olhar. "Roseli, não li sua carta. Obrigado por escrever. Eu pensei que o senhor nunca fosse ler. Imagina só, com tanta coisa acontecendo. Foi a única coisa que eu quis ler naquele dia." Ela sorriu envergonhada. "Desculpa pelo estado da sala. A gente não recebe muita visita por aqui." "Tá ótima. Já joguei em campo bem pior." Ambos riram. A tensão se dissolveu. "Sabe, senhor Ronaldinho? Pode me chamar de Ronaldo. Ou Dinho, se quiser." Ela riu com mais liberdade. "Dinho. Ver aquilo tudo acontecer contigo me doeu mais do que imaginei. Porque você não gritou. Não mandou prender. Só olhou e ficou firme. Eu não teria conseguido. A gente aprende, Roseli, a apanhar calado, a engolir seco. Mas chega uma hora que o silêncio não é mais fraqueza. Vira arma." Ela concordou com a cabeça. "Eu só pensei se isso aconteceu com ele, quem sou eu? Mas depois vi que justamente por ser com você, muita gente finalmente entendeu. Foi o que pensei também. Que talvez dessa vez alguém ouviria. Que o mundo veria. E viu. Mas você sabe que amanhã tudo volta. A correria, o cansaço, o desprezo. E quem não tem câmera filmando continua levando tapa calado." Ronaldinho ficou em silêncio por um momento. Bebeu um gole do café e olhou para a parede sem decoração. "Eu não posso mudar o mundo todo, Roseli. Mas posso usar o que tenho para tentar. E o que você tem? Escuta. Visibilidade. E gente como você, que não tem medo de dizer o que sente mesmo, sem saber se vai ser ouvida." Ela enxugou uma lágrima com o canto da manga. "Eu sonhava em trabalhar aqui. Sabia, quando fui chamada, achei que era meu momento. Mas com o tempo fui virando parte do cenário. Passo pelos corredores e sou só mais uma. Mas ontem, quando o diretor veio na sala e disse que você queria me ver, eu lembrei que ainda sou alguém. Você é. E sempre foi. Só que às vezes o mundo esquece. E cabe a gente lembrar ele." O relógio marcava quase 7 da noite. Ronaldinho se levantou, estendeu a mão para Roseli e disse: "Vamos tirar uma foto." Uma foto é. Mas não para postar. Só para lembrar. Que esse café existiu. Que a gente conversou. Que teve escuta e não julgamento. Ela aceitou. O sorriso dela na foto era de quem havia esperado muito tempo para ser notada. E agora, enfim, era vista. Na saída, Ronaldinho fez algo inesperado. Foi até o setor de limpeza, onde alguns funcionários ainda finalizavam o turno. Apertou a mão de cada um. Olhou nos olhos. Chamou pelo nome quem pôde. Não havia imprensa. Ninguém para aplaudir. Mas ali, naquele gesto, havia mais impacto do que qualquer manchete. Antes de ir embora, deixou uma mensagem para ser lida no refeitório geral no dia seguinte. A grandeza de um lugar não está no brilho das luzes, nem no número de jatos. Está em como ele trata quem o mantém limpo, quem cuida dos detalhes, quem está lá antes do sol nascer.
Obrigado a todos vocês. Roseli, ao terminar o turno, viu a foto que haviam tirado no celular de um colega. Olhou com carinho e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não era apenas mais uma. Era alguém, vista, respeitada, ouvida. Dias se passaram desde o episódio que abalou o aeroporto, as redes sociais, as salas de aula e os corredores do poder. Mas, curiosamente, a onda mais profunda e duradoura não veio das manchetes nem dos discursos inflamados. Ela vinha de outro lugar, mais discreto, mais verdadeiro, mais humano. Começava com um porteiro de condomínio que passou a ser cumprimentado com um bom dia por moradores que antes sequer o notavam. Com a balconista de farmácia, que deixou de ouvir "me dá isso aqui" e passou a escutar "por favor". Com o entregador que pela primeira vez foi convidado a tomar um copo d'água depois de subir 5 andares sem elevador. A mudança estava nos detalhes. Em Porto Alegre, um garoto de 11 anos chamado Breno, fã de Ronaldinho e filho de uma cozinheira doméstica, escreveu uma redação na escola com o título "Porque eu não quero ser famoso para ter respeito". O texto viralizou. A professora publicou nas redes com a permissão da mãe e logo se espalhou pelo país. Nele, Breno dizia: "Eu quero ser respeitado porque sou um ser humano, não porque fiz um gol bonito ou ganhei um prêmio. O Ronaldinho é meu ídolo, não só pelos dribles, mas porque mostrou que dá para responder o desprezo com calma e ainda vencer". A carta chegou até Ronaldinho, que pediu para conhecê-lo. A visita foi organizada em segredo na escola do menino. Quando ele entrou na sala, Breno ficou sem palavras. Chorou, mas não de emoção pela celebridade, e sim por se sentir ouvido. "Você é muito mais do que pensa", moleque, disse Ronaldinho, ajoelhado para ficar na altura dele. "Nunca esqueça disso". Enquanto isso, no aeroporto onde tudo aconteceu, mudanças reais começaram a ser implementadas. Um novo programa de treinamento para todos os setores foi iniciado. Mas, diferente dos de costume frios teóricos e burocráticos, esse envolvia oficinas com psicólogos sociais, rodas de conversa e, principalmente, escuta. Funcionários podiam falar sobre as vezes em que se sentiram desvalorizados, desprezados, silenciados. Era como abrir uma represa contida por anos. Marcos, um segurança que testemunhou a cena com Ronaldinho, pediu a palavra em uma dessas rodas. A gerente gritou comigo porque eu hesitei, mas eu sabia que tinha algo errado. Só que o medo de perder o emprego falou mais alto. Hoje eu entendo que o medo não pode ser maior que a dignidade. Essa fala foi gravada com permissão e usada como abertura de uma campanha institucional interna sem marketing, sem logo. Apenas a frase de Marcos em tela preta. O medo não pode ser maior que a dignidade. Nas semanas seguintes, diversos funcionários que antes se sentiam ignorados foram promovidos ouvidos, convidados a participar das decisões operacionais. Não como caridade, mas como correção. E quanto a Ronaldinho, ele recusou entrevistas. Dispensou homenagens oficiais. Continuou ajudando discretamente iniciativas sociais, como sempre fez, mas agora com um olhar mais focado capacitar quem nunca teve voz. Criou um fundo que apoia jovens de periferia a ingressarem em cursos de atendimento ao público, hospitalidade e aviação, não apenas para conseguir empregos, mas para ocupar lugares que por muito tempo foram negados a quem não tinha o perfil certo. Certa noite, em um evento fechado de lançamento do projeto, ele disse poucas palavras, mas suficientes. A mudança não começa nas leis nem nos uniformes. Começa no jeito como você olha para o outro. Começa quando você para de achar que sabe quem alguém é só porque viu como ele se veste. Começa em você. Começa em você. Ao sair do evento, um repórter o interceptou. "Ronaldinho, se pudesse voltar no tempo e evitar aquele dia, você faria?" Ele sorriu, pensou um instante e respondeu: "Não, porque às vezes é preciso ser subestimado para que o mundo seja obrigado a se superar." Na mesma noite, o mural que a jovem artista mencionada anteriormente finalmente ficou pronto. Era imenso, pintado num paredão de concreto em uma rua movimentada de São Paulo. Nele, Ronaldinho aparecia de pé, de mãos nos bolsos, o olhar tranquilo. Atrás dele, uma multidão de silhuetas anônimas, garis entregadores, mães com filhos no colo,
jovens de mochila idosos solitários. E no topo, em letras brancas, sobre fundo escuro, lia-se: respeite antes de saber quem é, porque todo mundo é alguém. O mural virou ponto de visita, não de turistas, mas de gente comum. Pessoas que paravam ali, tiravam o boné, respiravam fundo, como se aquele espaço agora fosse um altar urbano de uma humanidade, um lembrete de que a grandeza não grita, ela se revela no silêncio. E assim, a história que começou com uma humilhação pública, terminou não como escândalo, mas como um chamado. Não para idolatrar um homem, mas para reavaliar uma sociedade. Não para punir, mas para reconstruir. Porque o verdadeiro impacto não está em quantas pessoas viram, está em quantas pessoas mudaram.